Luto na família. Quando os pais enterram os seus filhos. A morte é um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. É uma etapa natural da vida. E a normalidade é que os filhos enterrem os seus pais, já numa avançada idade, na velhice, e não os pais sepultarem os seus filhos. Porém, a morte é difícil de ser enfrentada, porquanto se trata de aceitar a perda. E nenhum ser humano está preparado para perder o ente querido. E numa expressão de comunhão, amor, fraternidade, proximidade com o próximo, o sentimento de empatia na hora da dor, o apóstolo Paulo nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12 e verso 15. No entanto, o maior desafio de lidar com a morte não é a previsibilidade ou mesmo o evento devastador da morte em si, acompanhado do velório extremamente difícil, doloroso, melancólico, mas o mais difícil do luto é ter que lidar com a dor da ausência e as lembranças vigente na mente. A morte provoca um vazio inexplicável que somente os órfãos, viúvos e os pais que perdem seus filhos sabem expressar, quando assim o conseguem. Mas só o consolo do Espírito Santo de Deus conseguirá fortalecer ao seu tempo o coração de cada um dessas pessoas enlutadas nessa hora tão difícil. Mas nos diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, verso 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso implica que a angústia tem o início, meio e fim. O desânimo no físico, no emocional, tem o seu fim. E também a solidão, ela tem o seu fim. E o abatimento psicológico também ele é temporário. E com a graça, com o consolo do Espírito Santo, o Senhor renovará esse coração, essa vida para a glória de Deus. Pois não devemos ser indiferentes à morte inesperada, a uma fatalidade, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. E estudaremos os seguintes tópicos dessa lição. Tópico 1, a família de Jó. Jó era um homem bem-sucedido, casado, tinha muitos filhos e em todas as áreas da sua vida Jó era próspero. Tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos, de seus 10 filhos, e tiveram que viver esse momento de dor. Tópico 3, os cristãos e o luto. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter a viva esperança. Entretanto, Jó apresenta o quadro da perda dos seus filhos, os seus 10 filhos, bem como um período de dor, lamentação. De uma vez só, ele perdeu os seus 10 filhos. E essa história de Jó mostra que no momento intenso desse sofrimento, mesmo em provação, sendo provado na sua fidelidade em relação ao inimigo que desafiou a Deus, é possível expressar as emoções de dor, tristeza,
saudade, sem, contudo, deixar de confiar em Deus e manter a fé, a fidelidade em Deus, tendo o nosso Deus como o esteio da nossa fé. Deus continua soberano e cuidando das nossas vidas, mesmo nos momentos de dores e adversidades. Talvez uma das experiências mais profundas na fé e em meio à dor é expressar sinceramente o que Jó disse. Ao receber essas péssimas notícias, um mensageiro atrás do outro, trazendo um desastre, uma calamidade, mensagens de morte, conforme Jó, no capítulo 1, versos 20 ao 22, e ao ouvi-las, essas notícias desastrosas, de morte, de luto, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça. Então ele prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Aleluia. Fique conosco no decorrer desta pré-aula prática e objetiva e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos dessa lição. Vamos. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, classe adulto, com essa temática relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Comentarista, pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nesta feita a lição de número 10 para o dia 4 de junho de 2023. Nos diz o tema da lição: quando os pais sepultam os seus filhos. O texto áureo nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 ao 9. A verdade prática nos diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, pois a nossa esperança é no Senhor, é na eternidade, um descanso com o Senhor para todo sempre. Aleluia. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Jó, capítulo 1, versos 13, 16 ao 19. Nos diz o texto: e sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Verso 18. Ainda este falando, veio outro mensageiro e disse: estando os teus filhos e tua filha comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual
caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Um contexto de Jó, onde Satanás olha para Jó e vê toda uma prosperidade numa vida, um homem que era fiel, temente a Deus e desviava do mal. E nesse impasse, o Senhor permite Satanás tocar na família de Jó, nos bens de Jó, para provar a fidelidade dele para com Deus. No entanto, o objetivo desta lição, nesse contexto de relacionamento em família, na área do luto em família, vamos aprender com esse momento para que nós não sejamos indiferentes e nos desesperar, culpar a Deus por alguma tragédia, por alguma fatalidade. E o objetivo da lição, o primeiro ponto é descrever a família de Jó. Segundo ponto, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Terceiro ponto, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. A palavra-chave desta lição é sepultar, enterrar. Sepultar o morto no cemitério. Fazer desaparecer sobre um amontoado de terra. Isso nos lembra, com muito temor, com muita ética, o que o salmista diz em Salmo 103, verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Em Eclesiastes 12, 7, Salomão diz: o pó volta à terra, como era, como foi feito lá no início, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nesta lição, nós estudaremos a respeito do luto, a morte na família, nesse contexto dos filhos de Jó. Como esta família do patriarca passou por esta tragédia. Veremos que a experiência dos pais sepultar os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Pois só o Espírito Santo de Deus pode confortar a cada um dos corações. Mas a nossa maior alegria, a nossa maior esperança é o contexto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse contexto, a morte de Cristo na cruz não veio trazer só vida e vida abundante aqui na terra. Existe sim uma eternidade, um céu que nos espera, a nova Jerusalém, o estado perfeito, eterno com Cristo. E quando o Senhor fala vida eterna, é isso que nos conforta, pois breve estaremos com o Senhor e com todos os santos que descansam, que dormem nesse momento. Por isso que o apóstolo Paulo fala: consolai uns aos outros com essa esperança de um dia estarmos juntos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico, a família de Jó. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos: quem era Jó, a esposa de Jó e, por fim, os filhos de Jó. No primeiro ponto, o patriarca Jó nasceu, conforme a lição, no norte da Arábia, na terra de Uz. Ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes de Abraão.
E naquele tempo, a longevidade era atual era de 140 anos, conforme Jó 42 e verso 16. Ele nasceu depois do dilúvio, Jó 22 e 16, e tornou-se um homem rico, próspero em toda aquela região. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem íntegro, sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal, conforme Jó 1 e versículo 8. A esposa de Jó. A respeito da esposa de Jó, o que temos são os subsídios do capítulo 2 do livro. No contexto da lição nos diz uma mulher insana, ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais, dos filhos que foram mortos por aquela tragédia. A esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa ao seu Deus e morre. Jó 2 e verso 9. Frente a todas aquelas notícias, a esposa de Jó, a companheira, interroga Jó: até quando tu vai manter a sua fidelidade? Olha o que está acontecendo, olha as sequências de fatalidade, de perdas, bens materiais, os nossos 10 filhos. Amaldiçoe-se teu Deus e morra, homem. Alivia um pouco também a sua dor. E ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse aquela prova, aquele mal, em bênção. E ele argumenta na sua fé: mulher, se eu recebi o bem do Senhor, eu não posso receber o mal. E o texto diz que em tudo isso Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Como já lemos, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O meu Redentor vive. Ele tinha uma fé inabalável no Senhor. Ponto 3, os filhos de Jó. E nesse contexto desta lição de relacionamentos em família, Jó estava atento à vida diária, à vida de santificação dos seus filhos. E Jó prestava atenção em tudo e honrava a Deus, prestava holocausto a Deus, temendo qualquer tipo de fatalidade ou punição de Deus sobre seus filhos. E a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por ele todos os dias, ou seja, havia um zelo, um cuidado do patriarca em relação aos seus filhos, para o bem-estar espiritual dos seus filhos, conforme Jó 1, 4 e 5. E nesse contexto, a prova veio em relação à fidelidade de Jó, que se estendeu aos seus bens, à sua casa e aos seus filhos. Mas como princípio e costume em santidade a Deus, Jó tinha esse zelo pelos seus filhos, cuidado com seus filhos. Mesmo que alguns estavam banqueteando na casa com os demais, numa vida regalada, Jó tinha esse cuidado de chamar os seus filhos, expressar, mostrar também com seu testemunho que foi dado por Deus, um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Glória a Deus. Por fim, vimos esse relato sobre a família de Jó. Vamos ao segundo tópico desta lição, lidando com a morte dentro da família. Tópico
tópico 2, lidando com a morte dentro da família. O segundo tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Segundo ponto, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Ponto 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. No primeiro ponto, vimos que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos, com uma notícia atrás da outra. Já não bastava as perdas materiais, veio as perdas dos filhos, dos entes queridos. E os capítulos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte dos seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a família próspera, abençoada, tudo transcorrendo dentro de uma normalidade, veio a fatalidade. A morte surpreendeu aquela família. Todos os 10 filhos morreram. Entretanto, Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só em Jesus, através de Jesus, foi capaz de cravar essa maldição no lenho, na cruz, e nos dar vida eterna em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo, ele nos escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, e versos 53 em diante, que diz: porque é necessário que este corpo, o corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? E onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E vimos que a morte foi tragada na vitória de Cristo Jesus, que ao 3º dia ele ressuscitou. E conforme João, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Haverá a ressurreição dos mortos salvos, a primeira ressurreição. Haverá o arrebatamento da igreja. Nós não nos precederemos os que dormem, mas também nós iremos ressuscitar junto com o primogênito que foi ressuscitado dentre os mortos, Cristo Jesus, para estar com ele para todo sempre, em um corpo incorruptível de glória, para exaltação do nome do Senhor Jesus. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. Por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto, razões para a tristeza do luto de Jó. Jó tinha uma família feliz, conforme o livro de Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5. E Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. Fato esse que é bom destacar através da permissão de Deus. Porque senão, querido,
a família que teme ao Senhor, conforme o Salmo 128 e também o Salmo 127, a família que está edificada no Senhor, na rocha que é o Senhor, essa família ela é protegida, ela é blindada, ela é coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Porque nessa família tem altar de oração, tem culto doméstico. Essa família tem um relacionamento com o Senhor. E para alguém tocar nessa família, nas finanças, na vida, tem que passar pelo nosso Senhor. Esse é um contexto, uma exceção da Bíblia em relação à fidelidade de Jó nessa disputa da fidelidade de Jó. Mas nós somos guardados pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Glória a Deus. E no ponto 3, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte do seu filho. Ele se quebranta, ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, ele lança a terra e começa a fazer o que? Ele adora ao Senhor. Jó adorou ao Senhor. E aqui iniciou um processo de quebrantamento, de pergunta e também uma tentativa de aceitar aquilo que estava acontecendo diante da vida dele em relação a Deus. Essa passagem bíblica mostra a dor, que a perda não passa de forma rápida, instantânea, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. E é fato que precisamos lembrar de que o período do luto, em média, dura 6 meses a 8 meses. Mas se após esse período a pessoa não consegue voltar às suas atividades normais, é salutar pedir ajuda a um especialista. Como diz o nosso textual da lição, que em tudo somos atribulados, mas existe um tempo de passar a tribulação, a angústia, a dor, o abatimento, para isso não desencadear em um problema maior, em uma doença psicossomática, em uma depressão, mas que o Espírito Santo possa nos consolar. O momento, se é de chorar, vamos chorar. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, e o tempo do luto é o tempo de chorar. E psicologicamente, chore, sinta aquele momento. Mas assim que você sentiu fortalecida, passou o momento, é o momento do recomeço, a esperança no Senhor, e que um dia estaremos com Ele para todo sempre. E nessa passagem bíblica mostra que a dor da perda não passa, como dissemos. O processo de aceitação e quebrantamento espiritual e entendimento da palavra, da eternidade em Cristo Jesus, torna esse luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer, em uma atitude de adoração e fidelidade a Deus, ele manteve as suas bases. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. Jó estava expressando a sua gratidão ao Senhor por tudo que ele tinha vivido até aquele presente momento. Um sentimento de gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ainda o texto diz que em tudo isso Jó ele não peca, ele não blasfema, ele não reclama. É bem fato que durante todo o contexto do livro de Jó, ele faz alguns questionamentos, são várias perguntas, e às vezes ele recebe do Senhor um silêncio. Naquele momento Jó desejava que um árbitro decidisse conforme
a citação da lição, o sofrimento imerecido, Jó, ele desejava que um árbitro decidisse sobre o golpe que ele estava levando. Ele não encontrou nenhuma resposta. Os bens levados, os filhos mortos, Jó não fez nada para merecer aquilo que ele estava recebendo. O primeiro versículo do livro de Jó declara que Jó era um bom homem, temente, fiel a Deus e desviava do mal. Os dois primeiros capítulos explicam o que a pergunta de Jó. Insistentemente ele questionava: por que, Senhor? Por que aconteceu assim? E a resposta não vinha. A resposta ficava só no céu. Jó chamava a Deus apenas para ouvir o eco de suas palavras. Seu brado no capítulo 3 é o brado de todo ser humano. O que fiz para merecer isso? O porquê aconteceu assim? Esta fatalidade com esse meu ente querido, com o filho, com o esposo, com o parente próximo. O sofrimento imerecido é a principal razão pela qual muitos abalam sua fé, ficam desestabilizados emocionalmente, psicologicamente. Isso afeta a sua fé, a sua crença em Deus. Se o Jó é o livro mais antigo da Bíblia, como todos os estudiosos afirmam, como diz a citação, então Deus abordou o problema do luto na família, da perda, bem cedo. Porque Deus ele nos conhece, como diz o salmista no Salmo de número 103 e verso 14, ele conhece a nossa estrutura. Ele não vai dar um peso, uma luta além das nossas forças, além da nossa capacidade. Vamos ler Jó 42, versos 2 ao 6, e perceber a maturidade de Jó, e o seu crescimento espiritual e a sabedoria nesta provação. Diz o texto: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, seus questionamentos, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza. Jó 42, 2 a 6, mas também vamos ver o contexto a seguir, onde o Senhor ele muda o cativeiro de Jó. Diz assim, Jó 42, 10 ao 17, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quésia, o nome da terceira Queren Apuque, e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração.
Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 42, 10 ao 17. Vimos nesse tópico 2 que Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. E no momento certo o Senhor os confortou e transformou aquele estado em um melhor estado para a glória de Deus. Deus tem um propósito em cada fase da nossa vida, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição: os cristãos e o luto. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, não culpe a Deus. Segundo ponto, vivendo o luto. E terceiro ponto, mantenha a esperança. Nesse momento de perda, de luto, os questionamentos vêm. A alma fica apertada, sufocada. E nas fatalidades, o impulso de iniciar um desconforto e blasfemar contra Deus, isso pode acontecer. Para aqueles que não têm a esperança, uma fé viva no Senhor. E aqui o patriarca nos ensina que a postura dele foi adorar ao Senhor e buscar algumas explicações. Ele fez alguns questionamentos, mas ele adorou ao Senhor. Nem sempre nós saberemos o motivo da morte de uma pessoa, um ente querido, uma pessoa amada, o porquê da forma tão repentina, o porquê daquela fatalidade, o porquê que foi daquela forma. Mas o Senhor, ele sabe, conhece todas as coisas. E nesse contexto só o Espírito Santo para confortar cada particularidade, cada individualidade nesse contexto do luto, da perda, sem perder a esperança no Senhor, sem perder o foco da morada com Cristo Jesus, sabendo que um dia além do Rio Azul, na eternidade com Cristo, lá não terá dor, doença, planto, choro, luto, mas estaremos com o Senhor para todo sempre. O ponto 2 disse, vivendo o luto. Como já pontuei, é o tempo de chorar. O tempo que psicologicamente o cristão ele precisa viver isso. Seja um pai, uma mãe, uma pessoa que ficou viúvo, viúva, é o momento de chorar. Devemos manifestar as emoções próprias no momento do luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração, aquele momento de reflexão. E isso vai fazer bem para o seu emocional e não reter as suas emoções. Diante da dor da família de Lázaro, nos diz aqui a lição em João 11:35, o Senhor agitou-se no seu espírito e também comoveu-se e chorou. O efeito de chorar no nosso organismo, no emocional, no psicológico, ele vai trabalhar todo o nosso contexto de dor para que o corpo também possa adaptar a esse momento, a esse novo ciclo de vida. E assim o Espírito Santo no espiritual irá confortar as nossas forças, as nossas emoções, para entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus naquele momento para a nossa vida. Até um dia
estarmos com o Senhor para todo sempre. E o apóstolo Paulo ele reforça: se nós esperarmos por Deus só nessa vida, nos prazeres dessa vida, nas conquistas dessa vida, na estabilidade emocional desta vida, nós somos os mais ignorantes, os mais miseráveis possíveis. Porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós lá na eternidade. Lá o nosso foco, lá é a nossa esperança. Estamos de passagem, mas viva o luto, mas mantenha a sua esperança no Senhor. Ponto 3. Mantenha a esperança. Não podemos perder a esperança na eternidade. E o apóstolo Paulo, ele traz um texto muito importante dentro do luto, da perda, a eternidade e o consolo para nós neste momento, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começa a escrever: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, indiferentes à verdade a respeito daqueles que dormem, daqueles que partiram para o Senhor, para que não fiquem tristes, angustiados, depressivos, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia dele os que dormem, os que já partiram. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, não passaremos à frente dos que dormem no momento do arrebatamento, porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem. Ouvida a voz de arcanjo ressoada, a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse contexto de milésimo de segundo. Depois disso, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, aquilo que nos conforta. E Paulo reforça: portanto, consolem uns aos outros com o entendimento desta palavra revelada. A terra não vai segurar, a morte não vai segurar. Ao soar da última trombeta, estaremos com o Senhor, junto com os nossos irmãos que já partiram de forma transformados em um corpo de glória para estar com o Senhor para todo sempre. Então, amados, mantenha a sua fé, a sua esperança, e que o Espírito Santo de Deus continue consolando e confortando a cada coração. Pois no período de luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas entender todo esse processo, todo esse momento, esse novo ciclo de vida e adaptações física, emocional e psicológica, e entender que Deus está no controle. E a seu tempo o propósito de tudo será revelado, e o conforto virá do Senhor. Mas mantenha a viva esperança no arrebatamento da igreja, pois o nosso foco é o céu. Somos cidadãos do céu e estamos de passagem, peregrinos nessa terra. O salmista, no Salmo de número 73, verso 26, nos diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Aleluia. Chegamos ao momento da oração e quero orar com você e por você nessa hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esse ensinamento. Como lidar, Senhor, com o luto na família e no ciclo da vida, Senhor, no avanço da vida, nessa passagem por essa terra, Senhor. Eu sei que nesse momento estamos falando com pessoas que perderam seus entes queridos, alguns mais recentes, alguns há algum tempo, alguns estão, Senhor, em privações, nos hospitais, nas UTIs, temendo, Senhor, esse processo da morte, da passagem dessa vida para a eternidade. Te peço, Pai, a tua graça, o teu consolo, o Espírito Santo, a tua sabedoria sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, em se apegar à tua palavra, consolar uns aos outros com a tua palavra, que nos mostra a eternidade, o céu, o estado perfeito em um corpo incorruptível de glória. Mas ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui, Senhor, dê graça a esse irmão, essa irmã, esse pai, esse filho, essa viúva, este viúvo, Senhor, nesse processo do luto, confortando o coração. Deus, esse vazio, essa solidão, essa dor, Senhor, venha preencher, dando graça, sabedoria a essa vida, a essa família, pois só o Senhor pode nos resgatar, só o Senhor pode nos colocar de pé novamente, só o Senhor pode trabalhar, Senhor, as dores, as amarguras da alma, os questionamentos. E nesse silêncio, Senhor, entendemos que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Paracleto do Pai, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquilo que a nossa mente não consegue alcançar, aquilo que as respostas não são satisfatórias a esse momento, Senhor, o teu Espírito Santo chegue a esse coração, chegue a essa mente, cura essa ferida, cura, Senhor, a alma dessa mãe, desse pai, nessa perda tão dolorosa, nessa perda, Senhor, tão repentina, e que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a cada dia a trabalhar a nossa humanidade e entender esse processo da vida aqui na terra e aproveitar esses momentos, essas experiências, Senhor, para amar mais, perdoar mais, suportar mais, e entender que tudo isso aqui na terra é vaidade, é passageiro, somos pó e por pó nós voltaremos. Mas a nossa alma, Senhor, seguirá a juízo, pois está determinado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Que nós tenhamos graça, sabedoria para entender esse processo e cuidar, Pai, do nosso espiritual, para estar com o Senhor para todo sempre, na nova Jerusalém, no estado perfeito, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula prática e objetiva. Obrigado pelas interações, likes, comentário. E se assim o sentir, compartilhe esse vídeo, esse estudo com uma pessoa que necessita de ouvir esse estudo, está nesse processo do luto, perda em família, e vamos continuar orando para que o Senhor venha
confortar a todos que passam por esse processo. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.